Em primeiro lugar, temos que deixar claro nessa videoaula que em momento nenhum existe o reforço de um processo de estereótipo social. Ou seja, essa videoaula não está aqui para dizer o que é bonito, o que é feio, nem tampouco, obedecer aquilo que a mídia manda com que as pessoas façam ou percebam como sendo bonito ou feio, partindo do pressuposto que há lugar para todos. Nós vamos falar da obesidade enquanto um problema social. Nós vamos falar da questão da obesidade, como ela pode trazer danos à saúde, por vezes crônicos e por vezes até irreversíveis. Então vamos tratar a obesidade nesse vídeo como um problema social e não como uma questão de estereótipo, certo? Então, eu vou começar como eu sempre começo, com o repertório socioculturais. E dessa vez eu optei por duas séries. A primeira série é uma série que foi muito famosa, ela recebeu até o Oscar de melhor documentário, que é uma série que o nome em inglês é Super Size Me. Em português, o nome dela é A Dieta do Palhaço. E ela foi criada por um diretor americano, em que ele conta que ele teve essa ideia quando ele estava na casa da mãe dele e ele tinha passado a ação de graça e ele viu que tinham duas adolescentes processando a rede de lanchonete McDonald's por elas terem engordado. E aí ele teve essa ideia de fazer esse documentário. Então nesse documentário ele se propôs a passar um mês comendo apenas fast food. Um mês comendo qualquer coisa que ele comesse ou ingerisse tinha que vir do McDonald's. É isso. Então, até a água tinha que vir no McDonald's. Então, antes dele começar a fazer esse processo, ele vai ao médico e ele percebe que a saúde dele tá boa, que tá tudo bem, aquela coisa toda. E aí começa o processo de alimentação e ele vai documentando isso. Bom, eu vou dar spoiler, mas se vocês puderem ver a série, é muito informativa e muito legal. No final do projeto, ele tinha engordado aproximadamente 11 quilos. E chegou no ponto que um dos médicos virou para ele e falou que o fígado dele estava numa estrutura similar, pelo consumo de gordura, a de um alcoólatra de anos. Então, vale a pena e mostra como esses alimentos ultraprocessados fazem mal para a saúde. É um dos repertórios que eu indico a vocês. O segundo repertório também é um documentário chamado Feed Up, tá? E é um documentário que vai falar que no ano de 1981, nas escolas norte-americanas, houve um corte de orçamento para a alimentação infantil. Resultado, nesse momento, as indústrias de fast food entraram nessas escolas e assumiram o controle do lanche e da vida das pessoas, das crianças no caso. Então são dois repertórios muito bacanas aí que dá para você ilustrar o perigo de uma alimentação inadequada. Vocês vão curtir todos os dois caso vocês queiram ver, viu gente? Temos que falar que crianças obesas, elas têm uma maior probabilidade a tornarem-se adultos obesos. É bem verdade que você pode refutar esse ponto e falar, Liliane, mas vai depender muito dela. Ela pode mudar, claro, em momento nenhum eu estou falando que não. O que eu estou dizendo é que as pesquisas apontam que essas crianças possuem uma tendência a se tornarem adultos obesos. Tendência não é fato. Claro que isso pode mudar de acordo com a disposição dela ou com o que ela escolher para a vida dela. Temos que entender também que temos alguns fatores que levam à obesidade. E aí nós vamos conversar um pouco sobre esses fatores. O primeiro deles é o que nós chamamos de genética. O fator genético para a obesidade
supõe uma predisposição. E nós percebemos isso claramente na sociedade. Tem pessoas que têm uma facilidade incrível para poder engordar e tem pessoas que comem o que querem, do jeito que querem, em que a gente ainda costuma brincar e usar a seguinte expressão: é magro de ruim, porque a pessoa não engorda. Então, quer dizer, a genética é um dos fatores da obesidade. E nesse ponto não há nada que a gente possa fazer, né? Aceitar a genética. A gente trabalha ali, mas aceitar a genética. Comportamento. O comportamento também é um dos fatores principais na obesidade. Como assim o comportamento? O comportamento, por exemplo, sedentário, a falta de atividade física, o comportamento relacionado, por exemplo, a se uma pessoa está muito ansiosa, ou se ela está muito preocupada, ou se ela está muito estressada. Essa pessoa, ela tende, às vezes, a compensar essa ansiedade, essa frustração na comida. Então, o comportamento também está associado a um dos fatores da obesidade. O terceiro fator da obesidade é o ambiente. O ambiente contribui bastante. Se você está num ambiente em que basicamente tudo gira em torno da comida, né? Então que nós temos festa, tem comida, tem isso, tem sempre a comida. Então você tem uma tendência a consumir mais alimentos. No entanto, se você está num ambiente em que as pessoas consomem mais coisas saudáveis, frutas, grãos, você tende a reproduzir aquele comportamento. Então o ambiente conta muito e conta bastante também. Então, 3 fatores que eu falei para vocês ligados à obesidade, só para recordar: genética, comportamento e ambiente. Temos que pensar que a população atual, ela está consumindo muitos alimentos ricos em gorduras e carboidratos, além de consumir bastante alimento ultraprocessado. Numa das aulas eu já conversei com vocês o que são esses alimentos ultraprocessados. São alimentos em que eles são basicamente produzidos em laboratório. Então, ao consumir isso, as pessoas, além de consumir níveis absurdos de gordura, sal, por exemplo, elas acabam também consumindo produtos químicos que não fazem bem para a saúde e uma quantidade significativa de calorias. E essas calorias, por exemplo, associada à genética, ou associada ao comportamento, ou associada ao ambiente, elas vão fazer com que as pessoas ingiram mais caloria do que o corpo gaste. E isso vai acabar gerando a obesidade. Temos que lembrar que muitas vezes essas pessoas acabam consumindo esse tipo de alimento pela falta de tempo. Falta de tempo, porque a vida é corrida hoje, né, gente? A gente tem que dar conta disso, dar conta daquilo outro também. Mesmo num sistema de pandemia, numa situação de pandemia como estamos, a maioria das pessoas estão relatando que elas estão trabalhando mais, que elas estão exercendo mais atividades do que, por exemplo, numa vida sem a pandemia. Então, acaba sobrando muito pouco tempo. Como acaba sobrando muito pouco tempo, essas pessoas acabam não cozinhando, não programando a alimentação do dia a dia e acabam consumindo aquilo que é mais fácil. E aquilo que é mais fácil são essas comidas ricas em gorduras, carboidratos e alimentos ultraprocessados. É muito mais fácil você abrir um pacote, por exemplo, de um salgadinho, tipo um chips, por exemplo, do que se planejar e fazer uma salada, um peito de frango ou, além do que, muitas empresas, elas possuem laboratórios de sabor. Elas desenvolvem o produto para que as pessoas viciem naquele produto. Depois você dá uma pesquisada sobre isso e vocês vão ver, vão constatar que isso é verdade.
esse laboratório que eles têm, eles desenvolvem cheiro e sabor para que as pessoas consumam esses produtos ultraprocessados, viciem nesses produtos. Então, é muito mais simples abrir um pacote ou utilizar um micro-ondas do que produzir uma comida com pouco tempo que as pessoas têm. Temos que pensar também nos hábitos sedentários. Esses hábitos sedentários, é claro que eles foram favorecidos pela tecnologia também. Então, por exemplo, antigamente, vamos pôr aí década de... Vamos pôr 70 mais ou menos? 70. Se as pessoas quisessem mudar o canal da TV, elas tinham que levantar e ir lá e mudar. Era assim que funcionava. Depois vieram os controles remotos, né? Então hoje a gente tem controle remoto, mas a gente tem também comando por voz. Então a gente utiliza o comando de voz. Quer dizer, a gente não precisa, se não quiser, nem apertar botão. Gente, os cachorros começaram, vocês sabem que é assim, não tem jeito. Cachorro a gente não controla o latido. Então, nem se quiser apertar, ou nem se quiser apertar o botão não, perdão, gente. Basta um comando de voz. Então, fica mais sedentário. Além do que, videogames, jogos online, Netflix. Tudo isso nos leva a uma acomodação corporal. E nessa época de pandemia, tá um pouquinho mais intenso isso. Por quê? Estamos num período que nós chamamos de onda roxa. Então, não é conveniente frequentar ambientes, né? Então, os esportes acabam ficando para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Muito embora você pode dizer para mim que as pessoas podem sim exercitar em casa. E eu concordo com vocês. Existem alguns aplicativos que mostram exercícios que podem ser feitos em casa. E esse aplicativo é muito legal. Eu vou botar aqui para vocês verem. Eu já usei umas 2, 3 vezes esse aplicativo e eu achei muito legal. E muita gente usa. Então, quer dizer, dá para fazer exercício em casa. Seguindo, temos como consequência de uma obesidade doenças. E essas doenças, gente, elas podem ser crônicas. Então, nós podemos falar que pessoas obesas podem desenvolver pressão alta. E aí, uma vez feito isso, é difícil reverter. Elas podem desenvolver diabetes, principalmente aquelas pessoas que consomem diariamente muito açúcar. Isso é muito perigoso. Colesterol alto no sangue. Muitas pessoas, por vezes, têm que passar o resto da vida toda tomando remédio para controlar o colesterol. Além do que, elas podem desenvolver também assaduras. Sim, dependendo da obesidade da pessoa, né, há um processo em que a pele fica muito junta, né, da outra pele, e aquilo ali pode promover assaduras. Além de assaduras, pode promover também dermatite. Além do que, quando falamos em obesidade, essas pessoas podem desenvolver problemas ortopédicos por causa do peso, né? O pé, né, o corpo sustentar aquele peso fica mais complicado ainda. Então nós temos vários problemas de saúde que podem surgir em virtude da obesidade. Concorda comigo? Então é uma coisa que quando a obesidade ela esbarra na saúde, aí sim ela é perigosa. Já pensou nisso? De acordo com o Ministério da Saúde, 12,9% das crianças de 5 a 9 anos no Brasil são obesas. Isso é um problema? Sim, isso é um problema. Porque no início dessa aula eu disse a vocês que as crianças obesas tendem a se tornar adultos obesos, logo a desenvolver todos esses problemas.
Além do que, a BBC Brasil, ela noticiou que uma das formas de solucionar o problema é educar o paladar infantil, principalmente quando se fala de 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos, a criança ela não tem muita noção do que ela gosta ou não gosta. Para essa criança, o mundo está sendo apresentado. Consequentemente, você forma o paladar dessa criança. Além do que, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que a obesidade, hoje em dia, é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Então, não é só o Brasil que está passando por essa situação, mas o mundo como um todo. Bom, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu espero que ajude bastante na redação de vocês. No mais, eu vejo vocês na próxima videoaula. Um grande beijo para vocês. Tchau, gente!